Em 2 Samuel 9, primeiro e o 8, irmão. Primeiro diz assim: disse Davi, ainda alguém que ficasse da casa de Saul, para que lhe faça bem por amor de Jonatas. Então se inclinou e disse: quem é teu servo? No 8, irmão. Então se inclinou e disse: quem é teu servo, para tu teres olhado para um cão morto tal como eu? Aleluia, Jesus. Agora eu vou colocar um bolsozinho aqui, fiz um bolsozinho, porque Deus a gente pela misericórdia, né? Porque eu não sou pregadora, não sei falar bonito, mas eu sei falar com o meu Deus. Aleluia, Deus! Glória a Deus, né? Eu vou entrar aqui, irmão. O título da mensagem é Lodebar Nunca Mais. Aleluia, Deus! Glória a Deus! Aleluia, Jesus! Fala assim: Lodebar era uma cidade de Gileade, localizada ao oriente do Rio Jordão, e conhecido como um lugar sem pasto, cidade com pouca vegetação, um lugar não muito conhecido na época. Lá vivia Mefibosete, filho de Jonatas, e Jonatas, filho de Saul. Pela ordem monárquica, quando seu pai morresse, seu filho Mefibosete subiria ao trono, ou seja, seria rei de Israel. Tanto o avô e o pai de Mefibosete já eram falecidos. A partir de então, encontramos Mefibosete não na posição de rei, mas de um homem esquecido, abatido e paralítico de ambos os pés na pequena Lodebar. Mas Davi assumiu o trono em seu lugar, abraçou-se de seu amigo Jonatas e mandou chamar Mefibosete, que era filho do amigo do rei, sair de Lodebar. Era uma grande conquista e até a realização de um sonho, mas o rei mandou chamá-lo, por amor da amizade que tinha com seu pai, para estar com ele no palácio real. Deus chama todos que estão em Lodebar para sentar à mesa juntamente com ele. O que representa Lodebar? Terra de esquecimento, terra de mágoa, terra de medo e da insegurança, local onde muitos vivem, como vivia Mefibosete, cocheando no caminho, se arrastando pelas vias deste mundo, sem amor, sem paz, sem esperança. São aqueles esquecidos pela sociedade, pela família e pelos amigos, né, irmãos? Quantos se encontram nessa situação, né, irmãos? Aleluia, hoje, aqui Jesus. nessa noite, a gente tem um exemplo aqui, irmão, nessa igreja, que é esse grupo de varões. Eu falei para eles, quando estava aí a festividade deles, eu estava falando com o líder, com meu esposo, por algum deles. Esse grupo, irmãos, é um grupo que ele é muito apontado por Satanás, porque dentro desse grupo só tem ex-cachaceiro, ex-drogado, ex-tudo. Aleluia, Deus! E o Senhor trouxe lá de fora, que estava lá na terra de Lodebar, igual Mefibosete, trouxe e limpou. Então hoje aqui, com a glória do Senhor, mais linda, eu vi esses varões louvar, e eu louvei a Deus e agradeci muito a Ele, irmãos, porque um dos mais todos que tinha era meu marido, está ali. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Passou também, e graças a Deus, irmão, eu chorei muito, não estava aguentando, porque eu achei a coisa mais linda de ver esses varões louvar, né? Vai continuar, tá? Estar em Lodebar é sentir-se abatido. Quando Mefibosete recebeu a notícia que o rei lhe chamava, ele se definiu como um cão morto. A autoestima de Mefibosete estava muito baixa, não tinha perspectiva de uma vida melhor. Sua infância, adolescência e mocidade foram vividas na cidade de silêncio. Sem tempo, foi usado para desenvolver os sentimentos
da mágoa, rancor, amargura, revolta e de inferioridade, nem se considerava mais gente, simplesmente um cão morto. Lodebar é um lugar que também se pode receber notícias boas, viu, irmãos? Aleluia, Se tem alguém Jesus. na terra de Lodebar ainda, irmãos, vocês estão orando, continua, porque vocês podem receber uma notícia boa a qualquer momento. Eu creio, Senhor, aleluia. O Deus que faz é um Deus que pode. Fala, Deus, aleluia. Ninguém dava nada, irmãos. Eu chorava lágrimas de sangue, porque eu tinha um marido muito torto, viu, irmãos? Só Deus sabe, tanto que eu sofri. E hoje, irmão, a minha vitória desse amor de Deus. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Embora seja um lugar que até então não tinha muita grandeza, fama, prestígio e pobreza, mas tinha lá alguém que podia ser honrado, alguém que podia entrar no palácio real e sentar junto à mesa com o rei. Deus tem poder de transformar o lar, a família, o bairro e a cidade, que só tem notícias ruins. Existem muitos ambientes que podem ser transformados pelo poder de Deus e possa ter notícias boas. Aleluia, Jesus. Muitas das vezes, né, irmão, a gente tá certo, a gente quer receber bênção, só que o Senhor também nos ensina, irmão, nessa noite, assim, a gente quer receber bênção e Ele está pronto para entregar a bênção para mim e para você. Só que a gente precisamos fazer uma análise primeiro para ver como o altar da gente está. Verdade, o Senhor, Deus. Ele pode entregar na hora que Ele quiser, irmão. Ele é dono de tudo. Ele pode te entregar na hora que Ele quiser. Tudo não tem poder. Mas Ele sempre fala assim, hoje eu vou abençoar meu filho, Ele vai abençoar. Só que precisamos olhar o altar da gente primeiro, porque vamos supor uma descida. E se tiver alguma pedrinha no meio dessa descida e você jogar alguma coisa de cima para baixo, ela para. Então, vamos analisar nossa vida nessa noite, irmão, e vamos ver qual é a pedra que está impedindo nessa noite da gente receber a nossa bênção, né, irmão? Não há tempo da gente ficar brincando, né, irmão, de ser crente, porque o diabo lá fora, ele não está brincando de ser diabo. Antigamente, ele afastava os crentes da igreja e ficava bagunçando com a família, com o marido, com a esposa, com o filho. Hoje em dia, ele está afastando, irmão, descendo a rasteira e levando. Porque ele sabe que se ele deixar ele lá, só bagunçando com a vida dele, o Senhor vai usar um servo dele, vai levar ele lá para evangelizar aquela vida e vai trazer de volta. Então não é tempo, irmãos, de brincar de ser crente, porque o diabo não está brincando de ser diabo. Vamos lá. E Lodebar é lugar de crer na bondade do rei. Mefibosete perdeu muitos anos de sua vida sem crer na bondade do rei. Ele não acreditava que o rei podia ser bondoso com ele. Deus não criou o ser humano para viver abandonado, escravo do pecado e do diabo. Neste mundo em crise, alguém ainda pode ter uma vida feliz com Deus. Basta crer que existe um Deus conosco, né? Em Lodebar pode haver uma saída para desfrutar as riquezas do rei. Davi queria abençoar alguém da casa do rei. Diante da miserável vida de Mefibosete, havia uma saída que levaria ao palácio real. No lugar que você estiver, há uma saída para uma vida nova. Deus abre uma porta para você sair do esquecimento, das frustrações e da insegurança. A riqueza do rei era grande. Por isso queria restituir a Mefibosete tudo que pertencia à sua família, ao seu pai e ao seu avô. Davi também determina que naquele dia em diante ele seria tratado como um filho do rei. Aleluia, Jesus. Muitas das vezes a gente fala assim, né, irmãos? Eu aceitei Jesus, né? Agora tudo está mudado. Aceitei Jesus, engano nosso. O Senhor que nos escolhe, não é nós que escolhemos o Senhor, não. É Ele que escolhe a gente assim, irmãos, a dedo, assim, sabe? Não é nós que escolhemos, não. E dá mais a continuidade aqui, irmãos. Me perdoa, estou um pouquinho nervosa, não é? Eita, Jesus, toma conta, Jesus. Lodebar deve ficar no esquecimento. Agora é vida nova no palácio do rei. É tempo de esquecer o mundo
com o seu pecado, a tristeza, Deus nos chama de Lodebar para o seu palácio, glória a Deus, aleluia, Jesus. Para o seu palácio, onde por amor de seu filho, oferece sua mesa. A única coisa que temos que fazer é comer da mesa do rei, nos alimentar da sua palavra em sua presença. Todos os dias da nossa vida devemos desfrutar todos os dias de tudo que há na casa do rei. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glorificado é o nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Fala a Deus. Aleluia. A gente comer a palavra do Senhor, né? E não só como comer, mas também colocar em prática, irmão. Eu tenho um costume comigo, quando sou um pregador para pregar, naquela oração que a gente vai entregar o pregador na mão do Senhor, eu falo para o Senhor assim: Senhor, me ensina nessa noite, Deus. Me ensina, fala comigo, Deus. Eu preciso de ouvir, não que eu quero ouvir, né? E eu falo assim com o Senhor, irmão, porque a vida das vezes a gente quer ouvir só bênçãos, bênçãos são bênçãos. E eu aprendi com os meus pastores que palavra de exaltação também é o que deixa o crente dentro da igreja, né? É o crente que firma na presença do Senhor. Aleluia, Jesus. Vamos lá. Liberte-se pela fé de Lodebar, o mundo do pecado. É tempo de se libertar de Lodebar, arrancar do coração as lembranças amargas e tristeza, pensar em coisas novas, desfrutar de glória a Deus, aleluia. Tudo que se viveu em Lodebar já não conta, já não temos mais nada a ver com Lodebar. Entretanto, muitas das vezes nós saímos de Jerusalém e retornamos a Lodebar, quando não damos ouvido à palavra de Deus, irmãos. Quando não entramos em sua presença, em oração, e permitimos que o velho medo, frustrações, desesperos, falta de respeito, essa palavra não sei falar mesmo, ocupe novamente nossa mente, né? Aleluia. Glória a Deus, aleluia, Jesus. E assim, né, irmãos? O Senhor nos tira de lá de Lodebar, né, irmão? A terra do esquecimento, nos limpa, nos dá vitória. E ainda muitas das vezes, irmãos, a gente fazemos, eu falo porque eu fiz, irmãos. Eu, quando era mais novinha, não era nem casada ainda, sabe? Eu tinha uma vida assim, espiritual, assim, com Deus. Tudo era Deus, primeiramente, para mim. Eu ia com a minha mãe para os cultos, ia para a vigília, e Deus começou a me dar os dons de visão, sabe? E aí, uma revelação assim, que eu fiquei abatida, eu saí e fui comer bolota de coco lá fora, irmão. Só Deus sabe como eu sofri, irmão. Porque eu conheci a verdade. Eu saí, deixei tudo aquilo e fui lá para fora comer a bolota de coco. E aí Deus fez eu pagar o preço, irmão. Porque eu fui desobediente com Deus. Aleluia. A gente é desobediente com Deus, não adianta a gente murmurar, não adianta a gente culpar Jesus, culpar o pastor, culpar a igreja, porque o errado é a gente mesmo. Foi eu que saí, irmãos, e fui lá fazer tudo errado, curtir samba, fumar cigarro. E aí o Senhor falando, todos os lugares que eu ia trabalhar, o Senhor colocava um vaso para falar que era para mim voltar para os caminhos deles, que o tempo estava perto dele chegar, e eu falava, qualquer dia eu vou, e nada deu mim, sabe, irmãos? E aí, honra e glória do Senhor Jesus, Deus colocou meu pastor também para trabalhar de agente comunitário no bairro de eu moro, e ali ele passava todo dia e deixava uma palavrinha de conforto, né? Filha, vai para a igreja, vai para a igreja. Jesus está com saudade de ti, sabe? Cada dia deixava uma sementinha e ficava plantada, irmão. Só que eu, teimosa, desobediente, não dei ouvido a palavra do pastor, ele saía, outro dia eu vou. E não ia. E o Senhor, acho que já cansado de tanto me dar um toque, vai para a igreja, ele me pegou num sonho, irmão. Eu estava deitada na minha cama dormindo e tive uma experiência assim muito linda com o Senhor. Foi o que fez eu voltar para os caminhos do Pai, correndo e chorando. Eu estava ali deitada, irmão, na minha cama, dormindo mesmo, de verdade, e o Senhor me mostrava no final dos tempos. Me mostrava ele voltando, irmão, e tinha um mar assim, e eu assim na frente daquele mar, eu vi aquele mar abrindo assim em duas partes, e um caminho bem estreitinho no meio do mar, e assim eu vi as portas da igreja tudo aberta, mas não tinha mais ninguém, já tinha sumido todo mundo, e eu falava, cadê a minha mãe?
Cadê a minha mãe? Chorava, chorava, chorava e falava, Senhor, cadê a minha mãe? E olhava para as igrejas, não tinha mais crente, os crentes já tinham subido. E eu fiquei aqui, irmão, mas esse mundo ficou verdadeiramente aquela palavra feia, né? Uma desgraça. Porque se olhava para um, caçando a morte, não tinha mais morte. Caía pedaços do corpo de outros, eles colocavam no lugar para ele morrer, não tinha mais morte. E eu gritava pela minha mãe, eu chamava pela minha mãe, não tinha mais minha mãe. E uma voz, irmão, bem estrondosa, falou assim, bem rapidinho: você teve a sua oportunidade e você não quis. Agora ninguém mais pode fazer mais nada por você. Aí eu assustei do sonho, irmão, e assim meu travesseiro dava para torcer, de tanto que eu estava chorando nesse sonho. Eu creio que o Senhor, pela misericórdia dele, me despertou pela última vez e eu fui correndo nos braços. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Porque quando a gente tem promessa do Senhor, irmãos, a gente não fica lá fora não, irmãos. Eu falo, irmão, não deixe, não espere o Senhor tocar naquilo que você mais ama para você voltar para a igreja, para você ficar firme, endireitar seus caminhos no Senhor. Porque, irmãos, eu vou te falar, é triste, viu, irmãos? É triste quando a gente está lá fora, assim, e quando a gente está aqui dentro, a gente passa prova, luta, mas a gente tem certeza que a gente vai vencer, porque a gente somos filhos do Rei. Aleluia. A gente tem uma fé no Deus que tudo pode. E quando a gente está lá fora, irmãos? Quando você está lá fora, quem que você vai pedir socorro? Nós, com a nossa rebeldia, irmãos, a nossa rebeldia, Deus ainda é tão misericordioso que ainda atende a gente lá fora. Não podia nem atender, porque aí a gente voltava mais rápido, né? Eu lembro uma vez que um tiroteio na favela lá, que quase mataram meu marido lá, sabe? E eu, pelo um buraquinho de uma janela, eu comecei a pedir misericórdia toda torta, achei de pedir para Deus guardar. Olha só como é que é o ser humano, né, irmão? E eu falei, Senhor, tem misericórdia, Deus, estou toda torta, mas eu só tenho o Senhor agora para socorrer. E ele socorreu, viu, irmão? Glória a Deus. Vale a pena a gente servir esse Deus. Vale a pena, meu Deus, a gente tirar tudo que não presta dos nossos caminhos. Cada dia que passa está mais perto do Senhor voltar. E nessa noite a gente vem tirar toda a rebeldia. E nessa noite a gente vem tirar toda a murmuração. Porque, irmão, vai valer a pena, irmão. Igual aquele louvor que fala, vai valer a pena quando a gente fazer o encontro do Pai lá em cima, né? Glória a Deus. Não vamos deixar, irmão, uma coisinha desse tamanhozinho. Naquele dia, o Pai falar assim: afastai de mim, maldito, que vós não te conheço. E essa palavra é muito dura, viu, irmãos? Então, vamos se concentrar diante de Deus, irmãos. Primeiro, a palavra está vindo para mim, depois para a igreja, irmãos. Então, cada um pegar o seu pedaço. Aonde que estão errando? Por que as nossas bênçãos não estão chegando, irmãos? A gente serviu um Deus que pode fazer tudo. Só que o Senhor, nessa noite, eu posso tornar a falar. O Senhor está mandando cada um de nós olhar qual é a pedra que está no caminho. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Em nome de Jesus, uma coisa está vindo do céu. Em nome de Jesus. Glória a Deus, E aleluia. com a conclusão da mensagem, irmãos, estou chegando no final, irmãos. A boa notícia do Evangelho é clara: Lodebar não é mais seu lugar. Você foi chamado pelo Rei para comer da sua mesa. Deixe Lodebar para trás, nunca mais retorne para lá, viu, irmãos? Aleluia. Seja rebelde como a irmã Marina. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Para lá. Você não precisa disso. Jesus já pagou o preço. Sofreu em seu lugar para que você também acesse ao trono do Pai. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Do Senhor Jesus, né, irmãos? Que nessa noite, irmãos, né, a gente venha tomar posse dessa vitória. Eu não sei porque o Senhor mandou aqui, irmãos. O Senhor não fala com parede, né? Você fala com a palavra dele. Nesse momento o Senhor está falando, irmão, para a gente sairmos da terra de esquecimento. Deixar as velhas coisas lá atrás, irmãos. Vamos viver agora assim, diante de Deus, né? Vamos deixar todo o restinho que não presta lá atrás. Algum costume que a gente tem que não agrada o Senhor. Vamos deixar tudo isso lá para trás. Às vezes tem umas manias feias, né, irmãos?
chega um irmão, a gente repara o sapato, repara a roupa. Outra hora chega um vizinho na nossa casa, a gente já viu que aquele vizinho, vamos falar mal do outro irmão, do Senhor não se agrada. O Senhor está lá de cima só olhando, olha minha filha como que está, né? Depois a gente pega o microfone e aqui a gente vamos louvar, a gente querendo bênção. Queremos bênção, né? Aleluia. Então, irmão, nessa noite foi a palavra que o Senhor me deu, foi essa. Eu passei para os irmãos. Glória a Deus. Abençoe a vida de cada um dos irmãos nessa noite. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, com a prefeitura de Israel também, que é o meu coração. Né? E que a gente possa vir mais vezes, mais vezes, cooperar com os irmãos aqui. E o que o Senhor prometeu para esse lugar, irmãos, é no tempo dele ele vai cumprir, viu, irmãos? Aleluia. As cadeiras vazias aqui vão se encher, irmão, mas é no tempo dele. Glória a Deus. É no tempo do profeta, Glória a Deus. Aleluia. é no tempo do Senhor. Aleluia, O Senhor Jesus. quer Usa aí para você, Pai. Usa, Pai. Aleluia. Glória a Deus. Eita Deus. Aleluia. Glória, 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 glória. Aleluia, Espírito Santo de Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Nossa, Deus. Fala, Pai, assim, Pai. Fala, Deus. Aleluia. Glória, glória, glória. Ele é o maior interessado na sua vitória, nessa noite. Aleluia. Cada um do Senhor, só que ele quer essas cadeiras cheias de adoradores. E um exército pronto para ir para a batalha. Aleluia. Um soldado, irmão, valente, ele não abaixa a cabeça nem para beber água. Assim é o Senhor que é o exército dele.